Olá, eu sou o Del. E eu sou a Ká. Se você está pensando em solicitar o visto de nômade digital, com certeza você tem muitas dúvidas em relação a esse assunto. Mas antes da gente tirar suas dúvidas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui você encontra dicas de viagem, um pouco sobre a nossa vida na Espanha. E de quebra, a gente te ensina a fazer toda a documentação para morar aqui na Espanha. Então se prepara, porque hoje a gente vai responder as dúvidas mais frequentes de vocês, nossos inscritos. Se precisa apresentar o diploma, se o cônjuge pode trabalhar, quanto tempo demora para o visto ser aprovado, se o imposto paga no Brasil ou na Espanha e muitas outras dúvidas. O visto de nômade digital na Espanha é uma autorização concedida a profissionais que trabalham remotamente para empresas fora da Espanha e desejam morar no país. Apesar disso, esse visto não é tão simples e durante todo o processo surgem inúmeras dúvidas. E por isso mesmo, a gente veio responder as perguntas mais frequentes para este visto para ajudar você a entender melhor como funciona este trâmite e quais são as principais implicações. Então bora lá para a primeira pergunta. O que é um teletrabalhador de caráter internacional? Basicamente, é um trabalhador autorizado a permanecer na Espanha para exercer uma atividade laboral ou profissional à distância para empresas estabelecidas fora do território nacional espanhol. Isso tudo através do uso exclusivo de meios de sistemas informáticos, telemáticos e de telecomunicações. Agora, outra dúvida que é bem comum é quem pode obter uma autorização como teletrabalhador de caráter internacional. Bom, quem pode solicitar é qualquer cidadão de diferentes nacionalidades e que seja maior de idade. Mas é claro que você precisa trabalhar de forma remota. Mas se você possui cidadania de países membros da União Europeia, neste caso não se aplica o visto de nômade digital. Aí o mais correto mesmo seria fazer outro trâmite, que é o de registro de cidadão da União Europeia. Outra dúvida que sempre perguntam pra gente é: para o visto de nômade digital, eu preciso ser contratado por uma empresa ou devo prestar serviços como pessoa jurídica? Na verdade, as duas formas se enquadram. No geral, o pedido ele é feito da mesma maneira, mas é claro que cada modalidade tem documentos específicos a serem providenciados. E com isso surge outra dúvida: se eu tenho uma empresa no Brasil que presta serviços para clientes e eu posso trabalhar de forma totalmente online, posso solicitar o visto de nômade digital? Poder você pode, mas desde que cumpra com todos os outros requisitos para o visto de nômade digital. Ou seja, ter um contrato de prestação de serviços, ter comprovações financeiras e profissionais e por aí vai. Mas bora para a próxima pergunta. Qual é a renda mínima necessária para solicitar o visto de nômade digital na Espanha? Bom, vamos lá. O titular do visto precisa comprovar uma renda mínima de 200% do SMI, que é o salário mínimo interprofissional. Então, para o nômade digital, o titular precisa comprovar que possui 2.764 euros por mês. Mas se você está indo com dependentes como cônjuge e filhos, o valor aumenta conforme o número de pessoas. E se você quiser saber como fazer esse cálculo completo, a gente tem um vídeo explicando tudo sobre a comprovação de renda para o visto de nômade digital. E o link vai ficar aqui no card para você dar uma olhadinha depois. Outra dúvida é: posso solicitar o visto sem um diploma universitário? De forma geral, sim, você pode. No caso dos requisitos, o visto de nômade digital, você precisa apresentar o diploma ou ter uma formação universitária. Mas caso você não tenha, aí nesse caso você precisa comprovar que possui pelo menos 3 anos de experiência profissional na sua área. Bora para a próxima. Como apresentar os antecedentes criminais para o visto de nômade digital? Primeiro, você deve apresentar certificados criminais para cada país que você residiu nos últimos 2 anos. Além disso, os antecedentes criminais eles devem ser recentes, não podem ser superiores aos últimos 3 meses a partir do momento da apresentação do pedido. Depois você apostila e faz a tradução juramentada dele e pronto. Lembrando que no caso do nômade digital, a tradução juramentada precisa ser feita por um tradutor juramentado espanhol. E com isso vem outra pergunta também que muitos têm dúvida. Nos últimos 2 anos, morei em outro país. Preciso fazer a tradução juramentada e o apostilamento de AIA dos antecedentes criminais também? Bom, vamos lá. Os documentos emitidos em outros países, eles precisam ser validados e para isso sim serve o apostilamento de AIA. Mas você precisa verificar se o país de origem do documento em questão está na Convenção de Haia. Se ele estiver, é necessário apostilar o documento. E caso o país não esteja na Convenção de Haia, nesse caso é necessário fazer a validação desses documentos por via diplomática. E os documentos que não estão em castelhano, é necessário fazer sim a tradução juramentada por um tradutor juramentado reconhecido na Espanha. Então, se você morou no Japão, por exemplo, você precisa solicitar os seus antecedentes penais do Japão, fazer o apostilamento e traduzir o documento japonês para o idioma castelhano. Bom, mas vamos lá. Outra pergunta que já fizeram bastante pra gente é como eu posso solicitar o visto de nômade digital? Você pode solicitar de 2 formas. A primeira delas é desde o Brasil através do consulado espanhol. Então você faz o agendamento
e entrega os documentos presencialmente. Já a segunda opção é solicitar o visto desde a Espanha, que é através da UGE, que é a Unidade de Grandes Empresas e Coletivos Estratégicos. E neste caso, a solicitação é toda feita de modo online. E aqui a gente recomenda a solicitação do visto de nômade digital desde a Espanha. Isso porque há diferenças. Quando solicitado desde o Brasil, o visto é válido para somente 1 ano. E quando for solicitado desde a Espanha, a validade do visto é de 3 anos. Então, já que você vai gastar tempo e dinheiro para fazer exatamente o mesmo trâmite, então que seja para obter 3 anos de validade, não é mesmo? E assim, você não tem que correr atrás de documentação novamente para renovar o visto após 1 ano. E você vai direto para o trâmite de nacionalidade em apenas 2 anos. E com isso surge uma outra dúvida que muita gente acaba perguntando. E se eu solicitar o visto no Brasil de forma online, como se eu estivesse na Espanha? Ninguém ia perceber, não é mesmo? Ai, senhor. Essa é uma pergunta que com certeza muitos já pensaram, mas infelizmente não é bem assim. Um dos documentos solicitados é a cópia integral do seu passaporte. E neste caso, solicitando desde a Espanha, é necessário que no passaporte conste o carimbo da sua entrada no país. Além de que você vai precisar de um certificado digital espanhol se estiver solicitando sozinho. Mas vamos lá, outra pergunta que fazem bastante é se é obrigatório o registro na Seguridade Social da Espanha. Infelizmente, sim. Se você está desenvolvendo uma atividade laboral na Espanha, a alta é obrigatória, podendo ocorrer em 2 casos. O primeiro caso é o trabalhador por conta de outrem, que é quando se é contratado por uma empresa estrangeira. A segunda opção é o trabalhador por conta própria, que é o autônomo. Outra dúvida que surge é: eu posso ter outros trabalhos na Espanha? Bom, depende. Poder você pode, mas vai depender como. Se você trabalha como autônomo, você pode prestar serviços para uma empresa localizada dentro da Espanha, mas desde que você mantenha uma relação profissional, nunca laboral, com a empresa espanhola e a porcentagem desse faturamento ela não seja superior a 20% do total dos seus rendimentos. E se você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e quer viver uma experiência incrível na Espanha, o nosso e-book Nômade Digital na Espanha é tudo que você precisa. Com ele, você aprende passo a passo como solicitar o visto de nômade digital sem complicações, com dicas valiosas e documentos prontos para baixar e preencher, tornando todo o processo simples e sem dor de cabeça. Mas se o seu objetivo é viver na Espanha e aproveitar o melhor do estilo de vida europeu sem a necessidade de trabalhar no país, o nosso e-book Residência Não Lucrativa Passo a Passo é perfeito para você. E ele traz todas as informações necessárias para organizar sua documentação e se preparar para solicitar o visto de residência não lucrativa, tudo explicado de forma simples, clara e objetiva. Além disso, a gente também conta com a nossa consultoria personalizada para acompanhar de perto a sua solicitação do visto. A gente também te ajuda a fazer seu plano de saúde espanhol, abrir sua conta bancária na Espanha e até solicitar sua cita para o TIE. E se você vem a passeio, você pode adquirir o seu seguro viagem com até 30% de desconto com os nossos parceiros. Aqui você encontra tudo o que você precisa para transformar seu sonho de morar na Espanha em realidade. Então não perca tempo e comece agora a sua jornada rumo à Espanha. E os links vão ficar aqui na descrição. Mas bora lá para a próxima pergunta. Meu cônjuge pode trabalhar na Espanha mesmo como dependente? Sim, você pode. Ao contrário do visto de residência não lucrativa, o visto de nômade digital permite que os seus dependentes trabalhem na Espanha sem problema algum, independente da formação da pessoa. E o que é excelente para complementar a renda da família. Falando em dependente, outra dúvida que surge é: eu posso trazer meus filhos maiores de idade com o visto de nômade digital? E a resposta é sim, você pode. Mas claro, contanto que eles ainda sejam dependentes financeiramente de você e não tenham constituído por si mesmos uma unidade familiar. Agora, outra pergunta que sempre fazem é: eu posso viajar livremente para fora da Espanha com visto de nômade digital? Sim, você pode, mas desde que você não passe mais de 6 meses consecutivos fora do território espanhol. Caso contrário, pode ser interpretado que você não tem intenção de residir no país. Aí, o que pode acontecer é que o seu visto pode ser revogado ou, mais possivelmente, não renovado. E caso você precise passar mais de 6 meses devido a circunstâncias especiais, você pode solicitar uma autorização que deve ser aprovada individualmente. Fora isso, lembre-se que para solicitar a nacionalidade espanhola por residência, um dos requisitos principais é não estar fora do país por mais de 3 meses nos últimos 2 anos. E isso sem contar a residência fiscal. Falando em residência fiscal, outra pergunta é: vou precisar pagar impostos na Espanha mesmo trabalhando para clientes estrangeiros? A resposta é sim, você pode ser tributado na Espanha se você se tornar um residente fiscal. E isso significa que qualquer dinheiro que você ganhe enquanto trabalha na Espanha será tributado, mesmo que venha de clientes ou empresas de outros países. Mas é claro que essa é uma das modalidades em que você pode se enquadrar como nômade digital. Existe também uma outra opção que pode reduzir muito os impostos aqui na Espanha, mas a gente vai deixar essa resposta lá no vídeo extra exclusivo para os membros do canal.
Digital. Então, se você não é membro ainda, vem fazer parte da comunidade do Fala Casal. Mas é importante que você saiba que quando se trata de impostos, é essencial que você procure um profissional tributário. Assim, ele vai conseguir traçar uma estratégia melhor para você, de acordo com o seu caso. Porque, no geral, as pessoas se preocupam muito com os impostos que o nômade tem que pagar, mas elas esquecem que elas têm uma vida além disso. E existem muitos outros tributos que vão além do Nômade Digital na Espanha. Então procure um profissional, confia no que eu tô te falando. Bora para a próxima pergunta. Como evitar a bitributação entre Brasil e Espanha? O Brasil e a Espanha têm um acordo de não bitributação. Dependendo da sua situação em que você se enquadre como nômade, você pode deduzir impostos pagos no Brasil ou solicitar isenção no Brasil caso pague impostos na Espanha. E ele consegue fazer toda a gestão tributária para você e o custo-benefício vale muito a pena. E agora, a maior dúvida de todas. O que acontece se o meu visto for negado? Eu posso recorrer? Bom, vamos lá. Nesse caso, sim, você pode recorrer caso seu visto seja negado. Em caso de denegação do seu pedido, você tem direito a apresentar um recurso administrativo ou uma revisão judicial. Só fica esperto porque se você estiver fazendo isso com uma assessoria, dá uma olhadinha no seu contrato porque nem sempre as assessorias vendem isso junto com o pacote do pedido do visto. Geralmente ele é vendido como uma coisa à parte. E a próxima pergunta é pergunta cabeluda. O que acontece se eu descumprir os requisitos? O descumprimento das condições do visto de nômade digital pode resultar na revogação do visto, o que implicaria a obrigação de deixar a Espanha ou solicitar outro tipo de autorização para se manter no território espanhol. E aí, gostou do vídeo? E agora que você já tirou suas dúvidas sobre o Nômade Digital, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui você encontra dicas de viagem, um pouco sobre a nossa vida na Espanha. E de quebra, a gente te ensina a fazer toda a documentação para morar aqui na Espanha. E se você tem mais perguntas, deixa pra gente aqui nos comentários que a gente faz mais um vídeo sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Hasta luego! Falou!